Tentar falar mais alto. Tá, joia. Então, a gente combinou de começar com a carta que acompanha o moto próprio para fazer uma contextualização, já que o moto próprio em si ele, ele é pequeno, né? Apesar do assunto ser bastante extenso, são 8 artigos, né? Mas a carta que o Papa manda aos bispos, acompanhando o moto próprio, ele faz a contextualização, né? Ele fala que uma coisa eu achei engraçada quando eu estava lendo. Ele fala que assim, é evidente para todos as razões que moveram João Paulo II e Bento XVI a conceder a possibilidade de utilizar o missal romano promulgado por São Pio V, editado por São João XXIII em 62. Eu não sei se era evidente para todos, né? Mas ele está falando com os bispos, era para ser evidente, né? Mas logo mais à frente ele explica, né, que o motivo era o desejo de favorecer a recomposição do cisma com o movimento guiado por Monsieur Lefebvre, Dom Lefebvre. Né? Esse é, segundo o Papa Francisco, a motivação dos papas João Paulo II e Bento XVI para fazer a concessão do uso do missal antigo. Né? Eu vou fazendo essa contextualização, Manuel. Se você quiser interromper, fica à vontade também. Mas é só para a gente passar bem rápido essa parte. Então, essa faculdade de celebrar essa missa na forma antiga foi interpretada por muitos dentro da igreja como possibilidade de utilizar livremente o missal promulgado por São Pio V, resultando um uso paralelo ao missal promulgado por São Paulo VI. Parece que aqui ele diz que o objetivo da concessão não era fazer a concessão, né? Era apenas conceder aqueles grupos. Não é isso? Sim, E, existe essa é uma parte que eu achei muito interessante nessa carta, porque assim tem principalmente duas partes aí nessa carta que eu achei que resume, né, o que a carta falava. Uma delas é essa, né, que ele fala que houve uma concessão lá atrás, porque na verdade o pessoal está tratando um pouco isso daí como se fosse algo que nunca, que sempre tenha sido assim, né, e não era. Até isso daí foi uma faculdade concedida por João Paulo II, e depois que ela foi melhorada, né, vamos dizer assim, aumentada, essa faculdade, o âmbito dela, por Bento XVI, com o Sumório Pontífico. Então, antes de João Paulo II fazer eu esqueci o nome do documento em que ele fez. Mas, antes disso, não podia de forma nenhuma, não era nem autorizado a fazer. Né? E depois foi possível fazer como faculdade, pedindo aos bispos, do jeito que era até 2007. Em 2007 é que houve essa abertura maior com essa faculdade. E o pessoal, eu penso que não está compreendendo bem que é uma faculdade. Né? Do jeito que foi concedido, pode ser tirado. E essa situação, né? eu acho que seria bom a gente voltar um pouco no tempo, então, para explicar uma outra coisa que é bastante confusa. Quando a reforma litúrgica que foi pedida pelo Concílio Vaticano II, né, o Concílio Vaticano em si ele não fez essa reforma, ele foi pedida, autorizada, Uhum. e foi feita posteriormente, durante o Paulo VI, né? Foi terminar lá em Isso. 69, que aí entrou em vigor o missal novo. Então, a ideia da reforma litúrgica era justamente fazer um novo missal, entre outras coisas, né? E então estava bastante claro que o novo missal seria o novo missal, ou o único missal, já que o rito romano é o único. Então, substituiria o antigo. O,
se não houvesse esses grupos daquela época que pedissem essa concessão, não haveria, né? Não haveria o uso do Uhum. missal antigo. Mas a igreja, os papas concederam, não, pode usar, com essas condições e tal. Agora eu queria voltar mais ainda no tempo, porque um argumento que muitos usam para fazer o uso do missal antigo é a bula Quo Primum Tempore, que coloca aqueles termos lá assim, que não seja modificado, e que é para sempre, que ninguém ouse alterar. Assim, um motu próprio, um documento desse tipo de um papa, com esses termos, qual o valor que tem isso, né? Esses termos são em absoluto, assim, um papa pode obrigar os papas futuros a alguma coisa, alguma lei disciplinar da igreja. Isso tem que ser esclarecido. É, essa bola, ela tem sido, já, desde muito tempo, né? Ela tem sido levantada e falada e tudo mais. Foi até me perguntado isso na sexta-feira já, porque saiu na sexta-feira, né? O Moto Pro. Na sexta-feira mesmo já me perguntaram sobre essa bula e eu falei, não, deixa para live lá que nós vamos falar sobre isso, porque com certeza ia aparecer, né? Essa bula, ela é do Papa São Pio V, ela é de 1570, né? Quer dizer, um pouquinho depois do final do Concílio de Trento, poucos anos depois. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui com quase as mesmas datas, né? Sim, sim. Terminou 65, né? 19, em 70 entrou em vigor o novo missal. Então, naquela bula, ele constava que nunca poderia mudar o rito da missa, né? Ele constou dessa forma. E aí teria sido mudado por Paulo VI depois. Acontece que isso aí é uma expressão jurídica da época que acontecia demais em tudo quanto é coisa que saía. Não foi só nesse ponto que aconteceu esse tipo de expressão jurídica dentro de documentos medievais. E apesar que eu estava até saindo da Idade Média aqui um pouco, né? Mas não, isso acontecia demais. Era comum esse tipo de linguagem. E ele sabia que não podia fazer, não era essa a intenção, tanto não era essa a intenção que logo depois os outros papas seguintes já foram mudando algumas coisas e adaptando algumas coisas. Não foi Paulo VI que mudou isso de uma forma, ele mudou de uma forma total, mas as mudanças vieram, várias mudanças por vários papas nesses 400 anos. Pio XII mesmo fez uma reforma na década de 50, 51, 52, se não me engano, razoável. Né? Ele mudou toda a Semana Santa, por exemplo, ele mudou várias questões de rito por um documento chamado Mediator Dei. Né? Então, ali no Mediator Dei já existia um caminho muito bem traçado e trilhado para vir o Vaticano II e pedir todas aquelas reformas. Né? Ao longo dos séculos, várias mudanças aconteceram aí no ordenamento da missa de então, né? Que iam modificando aos poucos, iam adaptando aos poucos. Então, tem questões de rito que elas podem ser modificadas. Mas por que elas podem ser modificadas, aí, entrando na sua pergunta, né? Como elas podem ser modificadas se um Papa colocou assim? Bom, primeiro que aquilo não é um dogma, né, para ser modificado, para não poder ser modificado. E não é também um direito natural, não é um direito divino para ser modificado. Há partes na missa que são de direito divino. A consagração, por exemplo, você não pode simplesmente, não vai nunca vir um Papa e falar assim, não, nós vamos tirar a consagração da missa porque não tem necessidade de consagração. Essa parte da missa nós vamos extinguir com ela. Isso não vai acontecer. Né, porque é uma questão essencial e ali é de direito divino. Né, foi o próprio Cristo que colocou. Agora, essas outras situações são todas de direito eclesiástico. Ou seja, a igreja colocou o direito. Se ela colocou, ela tem direito de tirar, ela tem direito de modificar. Certo? Então, tudo que é de direito eclesiástico pode ser mudado. O que é de direito natural não pode, o que é de direito divino não pode. Certo? E também o que é ali
determinado como dogma, a questão da infalibilidade depois, quando acontece, que é muito raro, muito mais difícil do que as pessoas querem que aconteça, né? Essa infalibilidade papal. Não é o caso também. Então, poderia sim um Papa seguinte vir e mudar isso daí. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma com essa bula. E se você for procurar, eu não fiz essa pesquisa, não me interessa muito fazer essa pesquisa, mas se você for procurar, vai achar outros tantos documentos, inclusive litúrgicos, que vão falar, que vão usar esse tipo de expressão, né? É o tal do século seculorum, por todos os séculos. Isso daí No aparece mundo demais, inteiro, né? no mundo inteiro também a bula fala. Assim, e não é o que ocorreu na própria revisão do Concílio de Trento, porque o objetivo era unificar o rito romano, mas permitiu Uhum. que permanecesse os outros ritos também, assim. Então, se fosse tão ao pé da letra, assim, que somente aquele missal no mundo inteiro e para sempre se usasse, não existiriam os outros, que o próprio Concílio de Trento e o Papa São Pio V preservou, né? Ele colocou uma série de critérios para continuar, né? O maior Anos critério lá passados. para continuar os outros ritos eram os 200 anos, né? Tinha que ter pelo menos 200 anos que o rito existia, porque naquela época, para situar o pessoal historicamente, naquela época existia uma quantidade de, praticamente um rito por diocese, né? Por diocese, por arquidiocese, era muita coisa. Então ele queria unificar, mas muita coisa não era de tradição, era porque não existia mesmo uma unificação. E a partir daquele momento, ele unificou e deixou que os ritos de mais de 200 anos, e quer dizer, se tinha mais de 200 anos já era uma coisa tradicional, já era uma coisa já enculturada ali, então ele deixou que eles continuassem. Entre eles, um rito muito próximo de Roma, que é o ambrosiano, que, ali, que existe até hoje, que está ali do lado de Roma, que é lá em Milão. Né? A maioria das paróquias, das igrejas em Milão, seguem o rito ambrosiano. Então está do lado, é quintal ali do Papa. E mesmo assim tem um rito próprio ali, né? Seguindo esse raciocínio seu aí. É isso, e também naquela época, que você falou aí que era um por diocese, realmente isso, porque, e é isso que o próprio título do moto próprio vem falar, assim, quem é o custódio, o guardião da tradição e da liturgia é o bispo, né? Então, naquela Uhum. época, quem fazia a liturgia era o bispo. Só que começou a dar muita confusão, crescer demais as variações, e então o Papa tomou para si, né, para Roma, o objetivo de unificar a liturgia e de, vamos dizer assim, comandar a liturgia no mundo inteiro. Então foi a partir daí. E é isso que ocorre até hoje, né? Então, assim, quem hoje tem o direito de publicar um missal e de alterá-lo é o Papa, né? É basicamente o que acontece aqui, que ele fala aqui, nessa carta, porque os bispos, eles continuam guardiões, né? Mas ser guardião é uma coisa, ser legislador é outra coisa, né? E a Sacrosanto Concílio lá do Vaticano II colocou os bispos, reafirmou, né, os bispos como guardiões da liturgia. A Redemptionis Sacramentum, que é de 2004, que é a instrução, né, que é o maior documento litúrgico que existe depois da Sacrosanto Concílio, também reafirmou isso, os bispos como guardiões, mas são guardiões, justamente para que não deturpe tudo, né? Então isso não muda. Tanto não muda que dentro do moto próprio, depois nós vamos falar, os artigos, né? Dentro do moto próprio ele colocou os bispos, você precisa ter autorização do bispo, você precisa ter isso do bispo, o bispo vai analisar, o bispo, né? Tudo o bispo que vai fazer. Mas as diretrizes gerais, a legislação, quem coloca é o Papa, porque a missa é algo do legislador supremo, que é o Romano Pontífice, né, que é o Papa. Então, isso, desde lá para cá, isso não mudou e não vai mudar, porque a estrutura de direito da igreja é assim. Né? Se mudar isso daí, vai atrapalhar tudo. Não só a parte litúrgica, vai atrapalhar muita coisa. Né? Então, nesse ponto é que precisa ser visto essa questão do bispo, porque muita gente, eu vejo que muita gente
E muita gente boa confunde um pouco a função de o que é o bispo. Né? Eu estava dando uma aula esses dias falando justamente disso. O bispo, para muita gente, parece que o bispo ele é um mero administrador do Papa. Como o Papa não pode estar naquela diocese, o bispo vai lá administrar ela para ele. Né? Como se fosse assim, um franqueado. Né? A igreja tem a igreja que tem as franquias, aí cada diocese é uma franquia, eu te entrego a franquia e você vai fazendo aqui conforme eu determino. Né? Só que não é assim. Né? A diocese não é uma franquia do Burger King nem do McDonald's. Né? O bispo ele é um sucessor dos apóstolos, assim como o Papa. A questão é que o Papa tem primazia. A questão é que o Papa ele é um igual aos outros, mas ele tem algo mais. Né? Assim como Pedro, ele tinha algo mais. Então, os bispos, eles não são simples, sei lá, seguindo essa linha de raciocínio aí do empresariado, né? da franquia. Ele não é um CEO da diocese. Né? Ele não é um administrador simplesmente da diocese. Não, aquela diocese é entregue para ele para que ele seja o verdadeiro pastor dali, para que ele conduza aquilo ali, aquele povo, aquele território, aquelas pessoas, aquele rebanho, né? Como é a linguagem pastoral. Então, o bispo ele não é simplesmente uma pessoa que cumpre ordens do Papa. Em alguns pontos, o Papa tem poder legislativo sobre os demais bispos. Né? Em outros, não. Então, é por isso que em muitas coisas o Papa simplesmente deixa a critério lá do bispo para que ele cuide. Mas a legislação maior fica por conta do Papa, né? Do Romano Pontífice. Isso é preciso compreender muito bem para que você entenda o que está sendo, quando sai um documento desse. Né? Porque senão fica parecendo isso. E é justamente assim, o Papa também é um bispo, assim, mas qual que é uma das diferenças dele em relação aos bispos em suas dioceses? O Papa é guardião da unidade da Igreja, da universalidade, da catolicidade, né? Então, essas questões que são relativas à unidade, né, à universalidade, cabem ao Papa. Vamos continuar aqui na carta, que depois ele vai falando, explicando o que motivou o Bento XVI ele diz aqui que o Bento XVI, com o Sumário Pontífico de 2007, pretendia introduzir um regramento jurídico mais claro, né, a essa concessão que já havia. Então, antes de Bento XVI, já havia a concessão. O que Bento XVI vai fazer é alargar isso, né? Dar mais ampla concessão. Ele diz que qualquer padre não precisa de autorização para o seu uso. Então, assim, agora extrapolando um pouco os documentos, pensando aqui politicamente, assim, com o mau uso da palavra, Bento XVI, tendo em vista toda a reforma litúrgica que ele pretendia fazer com o exemplo, com o bom uso do missal novo, né, pretendendo tirar os abusos, ele parece querer dar oportunidade das pessoas conhecerem a sacralidade da missa na forma antiga e dar algumas razões, algumas respostas às objeções que muitos colocavam quanto a isso, né? E o Papa Francisco coloca aqui, ó, a sua decisão veio pela convicção, perdi aqui, que esses grupos que pediam para celebrar na forma antiga aceitavam claramente o caráter vinculante do Concílio Vaticano II e eram fiéis ao Papa e aos bispos. Isso aqui é a citação da Sumário Pontífico de Bento XVI, que o Papa Francisco retoma. E ele declarava ainda infundado o temor às decisões nas comunidades paroquiais, porque as duas formas de uso do rito romano podem enriquecer-se mutuamente. Então, assim, o objetivo do Bento XVI era o enriquecimento mútuo
dos ritos. Que as pessoas, vendo a missa antiga, pudessem trazer para a missa nova aquilo que ela tem de bom. É claro, mantendo a expressão do missal, assim, que na sua essência é a mesma. Assim, se você pega a missa do missal, é praticamente a mesma coisa. A missa nova é um pouco mais resumida, mais simples, né? É claro que tem a questão toda do vernáculo também, que são questões acessórias, né? E também é Mas uma Bento construção, XVI né? queria isso. E também é extraordinário, né? O vernáculo também é Ah, extraordinário, sim, sim, o né? vernáculo é extraordinário. O ordinário, o normal, o padrão é o latim, né? E É o outras coisas latim. também. O canto padrão é o gregoriano. Também. Todo o resto é concessão, né? É possibilidade. Então, Bento XVI ele tinha um otimismo quanto a isso. Aí ele fala, 13 anos depois, encarreguei a Congregação para a Doutrina da Fé de enviar um questionário sobre a aplicação do motu próprio, Sumário Pontífico. As respostas recebidas revelaram uma situação que me preocupa, né? Confirmando a necessidade de intervir. Bem, então ele jogou para os bispos. O que está acontecendo aí na sua diocese em relação à missa antiga? Aí tem aquela questão. Não sabemos o que os bispos responderam de fato. Assim, eu, por exemplo, não fui consultado. Eu participo há quase 10 anos de um grupo de missa tridentina. Não sei se o bispo daqui respondeu isso, né? O Uhum. que os bispos responderam? Aí, aquela questão toda, né? Já ficou na mão dos bispos também falar ao Papa o que estava acontecendo. Mas a gente sabe que realmente teve muito problema em muito lugar. Logo depois que saiu esse motu próprio do Papa Francisco, já li notícias lá da França, da Itália, de dioceses, desses grupos mais radicais mesmo, assim, que Pois foram é, foi praticamente bom. a causa desse motu próprio, né? Foi bom até, porque logo que saiu, você até me chamou, né? Vamos fazer hoje, na sexta-feira? Não, vamos, espera um pouquinho, vamos ver. Até porque eu queria ver justamente isso, né? Quais eram as reações e tudo mais. Porque as reações, dá para perceber claramente nas reações de muitos grupos, não de todos, mas de muitos, o porquê de ter saído isso, né? Uma parte bem importante nessa carta, que é uma carta, primeiro que assim, com relação à carta, primeiro que ele precisava fazer essa carta. Não, ele não precisava fazer essa carta, né? Explicando. Ele não precisava, era obrigatório fazer? Não, não era obrigatório ele fazer. Ele quis fazer justamente para justificar, porque ele sabia, o Papa, né? Sabia o alvoroço que seria já essa publicação desse motu próprio. Mas uma parte bem importante aí dessa carta que eu achei, eu vou tentar lendo aqui, traduzindo que eu estou com ela só em italiano, mas vamos lá. É uma que consta assim: uma oportunidade oferecida por São João Paulo II e com maior magnanimidade também por Bento XVI, para restaurar a unidade do corpo eclesial, respeitando as diversas sensibilidades litúrgicas, foi aprovada para aumentar, tinha sido aprovado para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças e construir oposições, que eram a igreja que existiam na igreja, que dificultavam seu progresso, expondo-a a riscos de divisão. Então a grande questão toda sempre foi os escândalos e a divisão e a quebra da unidade, como você bem colocou aí desde o começo. O Papa, ele é responsável por manter a unidade da igreja. Nele está a unidade da igreja. Então, as ações dele precisam ser pautadas por isso. E o que a gente tem visto em vários grupos, como eu disse, não em todos, mas em vários grupos, e lá no último parágrafo, se não me engano, ele fala isso muito mais claramente. Tem muitos grupos que simplesmente, não é no final, não, é no próprio motu próprio, né, que ele coloca que os bispos precisam se atentar para ver se esses grupos mantêm a unidade. Muitos deles não mantêm a unidade, muitos deles entendem
que a missa, vamos falar a missa antiga, né? Vamos chamar assim, a missa antiga tem mais valor, ou tem valor, e a outra não tem, ou tem menos valor. E isso é complicado isso, né? Para não falar que é uma maluquice isso, como disse da própria boca do Rifan, que falou nesses termos, para não falar assim, é uma coisa muito complicada, porque quebra a unidade. E ele deixou claro aí na carta que não seria interessante retirar as faculdades dadas, mas é necessário, pela forma como vários grupos estão lidando com isso há 13 anos. Né? A gente tem uma visão, às vezes, muito paroquial, muito assim, só local do que acontece. E aqui no Brasil, a gente tem grupos assim, um ou outro, mas tem dioceses pelo mundo que são muito radicais. Nos Estados Unidos tem coisas complicadíssimas, que podem gerar um cisma. Está muito bom, no geral, assim, o Brasil está muito bom, e isso é que causou mais tristeza aqui, porque, assim, os bons vão pagar pelos maus, né? Assim, os grupos do Brasil, em geral, eles estavam em unidade com os bispos, é a minoria da minoria aqui no Brasil. Era mas raríssima exceção, né? a gente vê que lá fora era bem pior, né? O grupo, os mais radicais estão... E também, assim, o problema também não é... Também está fora desses grupos, né? Assim, lá, como é que fala? Há uma perda da fé mesmo, né? Em geral. Então, esses grupos aparecem como radicais e acabam quebrando a unidade da igreja, né? Colocando-se como a verdadeira paralela, né? Eles puxam para o outro lado, né? Aquela coisa do bambu, né? Do bambu torto. Ele está torto para um lado, aí, ao invés de você colocar ele do jeito certo, você puxa ele demais para o outro lado para poder voltar. Então, tem muita gente que está demais para o outro lado, né? O outro extremo. E isso complica, né? Complica a questão da unidade, quebra mesmo. Né? Voltando lá na história também, que ele falava que essas concessões foram feitas com as condições já citadas aqui, de reconhecer o caráter vinculante do Concílio Vaticano II e a validade da missa nova. Isso lá atrás também, isso não foi problema lá atrás. O próprio Monsenhor Lefebvre, ele reconhecia isso, a validade da missa, reconhecia, assinou as atas do Concílio Vaticano II, aprovando tudo. O endurecimento dele e o cisma e a excomunhão veio depois. Mas no início, quando foram feitas as concessões, ele estava em plena unidade e de acordo. Só que ele foi endurecendo. Esse foi o grande problema. E passado esses 13 anos do motu próprio de Bento XVI, aconteceu a mesma coisa. Bento XVI tinha esperança desse enriquecimento, tinha esperança de que esses grupos voltassem à unidade, mas a situação ia só piorando. Então, assim, tudo isso tem uma causa. Assim, tem gente que fala assim, só existe missa por causa do Monsenhor Lefebvre, missa tridentina, né? Não, mas é o contrário, assim, só existe problema por causa dos grupos que vieram dele. Se tivessem seguido todo o caminho de Dom Antônio de Castro Maier, aqui do Brasil, que estava lado a lado, lá com o Monsenhor Lefebvre no início, não haveria esses problemas, porque aqui eles caminham até hoje em unidade com a igreja. Sim, a administração apostólica, a São João Maria Vianney, é uma prova muito grande disso. Né? Ali consegui, tanto é que ali foi um grande exemplo para Bento XVI que poderia dar certo. E é isso que o Dom fala, e coisa que muita gente, eu não sabia, assim, que o motu próprio Sumo Pontífico teve um dedinho de Dom Rifan, que ele conversou pessoalmente com Bento XVI, e Bento XVI viu, não, é isso, a experiência de vocês deu certo, então eu vou expandir isso para a igreja inteira.
E com Francisco, a mesma coisa. O Dom Rifan conversou pessoalmente com o Papa Francisco, que demonstrou preocupação com esses grupos, e o Dom Rifan falou, não, há nossos grupos em unidade com a igreja, em unidade com os bispos, em comunhão. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Assim, então, o problema não está no Brasil, em geral. E aquela enquete que você fez, assim, quem conhece Missa Tridentina, quem Uhum. já participou, assim, é um universo muito pequeno em relação à igreja toda, né? Há dioceses que não têm, dioceses inteiras, Na né? enquete que eu fiz, tinha eu coloquei também, né? Na sua diocese tem, porque eu queria saber se tinha participado e se tem. Assim, uma quantidade muito grande, quase 50% das pessoas, e foi muita gente que votou, foi mais, deu quase 200 votos lá, quase 200 Sim, pessoas votaram lá. agora Então, muita gente não tem, você né? imagina, assim, nosso perfil é pequeno aqui nas redes, né? E é um Uhum. perfil qualificado, é pessoas que já têm interesse nesses assuntos. Agora você pensa no grosso da igreja e nas paróquias em geral, assim, tem gente que nunca ouviu falar, nem sabe de que a gente está falando aqui. Então, é uma utopia muito grande desse pessoal que pensava que ia abolir missa nova, que ia abolir concílio, que ia destituir papa. Assim, são extremos muito grandes que estavam tomando proporções muito grandes em alguns lugares e que realmente o papa ou os bispos precisavam intervir. Então essa parece ser a razão dessa intervenção. Dessa Eu carta, queria, queria falar mais alguma coisa, depois a gente passa para não, o... só o seguinte, antes porque teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta, só até antes de responder aqui, eu queria só falar uma questão aqui. É uma questão até mais introdutória, né, para a gente poder depois, quando a gente for falar dos artigos do moto próprio. Existe hoje, na igreja como um todo, existe hoje um problema em as pessoas compreenderem o que é possível discordar do Papa e o que não é, né? Existe uma séria dificuldade das pessoas entender isso. As pessoas elas não sabem nem o conceito de pecado. Nas perguntas a gente vê isso sempre, né? Volta e meia eu remeto algumas aí para você e tudo mais, por ser justamente essa questão de moral, eu não quero misturar as coisas. Né? Eu não quero estar respondendo essas questões de pecado, porque envolve questão de moral e tal. Mas a gente vê que as pessoas não sabem sequer o conceito de pecado. Quanto mais saber o que é possível discordar e o que não é possível discordar de um Papa, né? De um documento, de um Papa, de uma fala do Papa. É possível discordar quando o Papa dá entrevista lá no avião ou não? É possível discordar do encíclico ou não? O que é uma declaração infalível ou não? As pessoas não sabem isso, né? E aí, a questão é a seguinte: o católico, para poder ser católico, precisa saber disso? Não, não precisa. Né? A gente não precisa ser, ninguém precisa ser doutor em teologia, nem em direito canônico, nem nada disso para poder ser católico. A questão é que, a partir do momento em que você se propõe a debater esses assuntos, a entrar nesse meio, a entrar nesses detalhes e tomar posição, você precisa saber o que você está fazendo, né? Então, você primeiro precisa entender o que é, em que momento você pode discordar, em que momento você não discorda, porque senão acaba gerando esses grupos dessa forma, né? Que é só o meu interesse. O meu interesse coincide com o do Papa? Ótimo. O meu interesse não coincide? Não. Então o Papa é isso, o Papa é aquilo, até chegar a pontos de sede vacantismo que a gente vê por aí, né? Que são assim, argumentos que nem se sustentam, mas a pessoa vai entrando nesse redemoinho de argumentos que ela não consegue sair. Né? Então, assim, eu acho interessante colocar isso, que antes de a gente entrar nos assuntos e se propor a debater eles, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber.
Porque senão a gente vai estar entrando em coisas que a gente não sabe, não conhece, e a gente vai estar atacando e minando a nossa própria fé, né? Minando por dentro. A gente vai estar querendo sendo ator de uma implosão dentro da igreja. E não é isso aí é justamente o quebrar a unidade que o Papa Francisco coloca aqui, que ele se importa tanto e que ele precisa se preocupar tanto, né? E é nesse ponto que vem a pergunta do rapaz. Está difícil de eu ler, mas vou tentar aqui. Essa decisão não vai de encontro com a postura conciliatória adotada pelo Papa Francisco, que autorizou os padres da fraternidade, essa São Pio X, a ouvir confissões? Bom, eu vou deixar aí para você responder também, mas eu vejo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que foi feito não foi para combater a fraternidade. Pelo contrário, foi para tentar manter a fraternidade junto, em unidade, né? Sim. Teologicamente, você vê como. Sobre isso que ele está perguntando mesmo, assim. A igreja, desde de 70, ela vem tentando a reconciliação com a fraternidade. E esse que ele citou é um dos gestos, assim, não, a gente confia em vocês podem entender confissões, vocês podem celebrar a missa, mas para o caráter canônico de unidade da igreja, eles precisam reconhecer o caráter vinculante do concílio e o valor da missa nova. E aí eles não querem de jeito nenhum. Para eles, o concílio está errado e o missal está errado. É herético e tudo. Enfim, mas o finalzinho da carta tem uma coisa importantíssima aqui, que alguém até perguntou antes e que vai ficar no esquecimento, assim, infelizmente, né? Ele pede aos bispos, além dessas questões todas, para procureis que cada liturgia se celebre com decoro e fidelidade aos livros litúrgicos, sem excentricidades que facilmente degeneram em abusos. A esta fidelidade às prescrições do missal e aos livros litúrgicos, nos que se reflete a reforma litúrgica desejada pelo Concílio Vaticano II, sejam educados os seminaristas e os novos presbíteros. Era o desejo de Bento XVI que não houvessem abusos na missa nova, porque, assim, eu vejo na minha realidade, eu já fiz essa enquete também, eu vejo 4 motivos pelos quais as pessoas procuravam a missa antiga. O primeiro deles é curiosidade, mera curiosidade e valor estético. Acho bonito, acho bonito. O segundo, esse é o mais justo, mais importante, é que as pessoas, muitas delas, elas não acham no seu território um lugar minimamente decente para celebrar, para participar da liturgia, por causa dos abusos, das excentricidades. Esse é o caso de muita gente que eu conheço que diz, não, na minha paróquia é impossível participar da missa, é muito abuso, é muito barulho, é difícil, assim, e as pessoas querem um pouco mais de sacralidade. E é isso que infelizmente não deu certo. Assim, as paróquias, os bispos, os padres ainda não se atentaram muito a isso, né? Mas aumentou. Eu acredito que tenha contribuído e espero que, por conta desse motu próprio, os bispos se atentem a isso. Assim. Por que o pessoal procurava essa missa? Por esses motivos, né? Os 2 outros motivos não vêm ao caso aqui. Não era bem por causa da estrutura da missa, nem nada disso, né? Era para fugir das excentricidades. Era para fugir dos teatros, e de todas as coisas. Tanto que esse movimento continua assim. Por exemplo, aqui onde eu estou, o fenômeno ocorre ainda, porque a nossa missa antiga acabou por causa da pandemia. Nossos padres eram idosos e eles foram trancados e vão ficar. Um deles morreu, os 2 únicos que celebravam, um morreu nessa pandemia e o outro
é religioso e a ordem não vai liberar mais. Então, Uhum. ficamos sem. O que que o pessoal, assim, todo procura? Eles não vão na sua paróquia de bairro, eles procuram um lugar minimamente decente para ir. Então, esse fenômeno vai continuar, né? Então, eu espero que os bispos e os padres se atentem a isso. Acho que a gente podia ir para o motu próprio em si, e aí você vai conduzindo aí, o que você quiser Tá. comentar. Eu acho que falar do moto próprio em si, a gente pode fazer artigo por artigo, que fica legal, né? Só fazer Isso. uma breve introdução aqui. Só basicamente o que aconteceu, né? O que acontece agora, da agora para frente. Simplificando bastante, bastante mesmo, a gente voltou à estaca que a gente estava lá em 2007, antes do Sumário Pontífico. Né? Basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente a gente volta com alguns pontos diferentes, mas a gente volta para lá. Os padres agora têm que pedir permissão e tudo mais, e com alguma outra restrição que foi colocada a mais. Então, assim, o que foi feito juridicamente aí foi simplesmente retirar, o que eu estava falando, né? Retirar a faculdade que foi concedida. A faculdade ela não existia antes, passou a existir com João Paulo II, depois, mais ainda, né? Ampliou com Bento XVI, e agora a gente não tem mais as faculdades concedidas por Bento XVI. Né? Quem pode dar a faculdade pode tirar. A ideia foi essa. Né? A ideia é essa dentro do direito. Então, do mesmo modo que a faculdade foi tirada, agora, ela pode ser também reconcedida lá na frente, ou concedida a menos ou a mais, né, por outro Papa. Ou até mesmo pelo próprio Papa Francisco, se ele achar por bem. Porque é o que a gente estava falando de o que a gente chama no direito de mera lei eclesiástica, né? É a lei da igreja. Se é da igreja, ela tem mobilidade ali, não é igual a um direito natural ou divino que ela não pode dispor. Então, outra situação também, antes de entrar nos artigos, eu acho que não, isso aqui eu falo depois no final. Qual que é uma solução jurídica interessante que eu discuti com outras duas pessoas essa semana, esse final de semana, que seria uma situação jurídica interessante também que resolveria muita coisa disso aí, mas no final a gente fala. Bom, então lá o moto próprio ele é feito de 8 artigos, né? Ele é montado tem um preâmbulo ali que é mais ou menos o que a carta fala também, né? Não foge muito do que fala na carta. E vem nos artigos. Lá no artigo 1, no primeiro artigo, que é o artigo que eu achei um dos mais, ele junto com o 3, é um dos mais aqui que vai ter alguma modificação prática também. O artigo 1, ele fez a questão, porque do jeito que foi redigido, eu acho que ele fez questão, de constar que não existe mais as expressões forma ordinária e forma extraordinária. Né? Só existe uma expressão que é da chamada aí lex orandi na igreja, que é o que a gente chamava antes de forma ordinária. Então não existe mais forma extraordinária, forma ordinária, não, mas isso não significa que houve uma revogação do rito que vem com o missal de 1962. Os anteriores, sim, mas o de 62, não. O de 62 é toda aquela história de poder ter que pedir e tudo mais. Só que não existe, isso ficou faltando, foi um vácuo conceitual aqui, né? Não existe um termo para a gente poder falar, que antes era forma extraordinária, agora ele diz que não existe isso mais. Então não existe mais esse termo. Qual é o termo? Não sei. Ou a igreja coloca, ou ele vai ser consignado conforme o costume aí. Tem muita gente já chamando de missa antiga, ou vetus ordo, alguma coisa assim. Né? Deixa Mas eu o termo tentar, não existe mais. se eu tentar exemplificar aí o que que seria essa única expressão da lex orandi, né? A lei da oração. Assim, se alguém perguntasse a semana passada, assim, onde que eu encontro o rito romano da missa? Você poderia responder assim, tem esse missal aqui, que é o missal de 1970, e tem esse daqui de 62. Todos os dois são um rito romano.
Você pode Uhum. escolher. Hoje, você perguntar a mesma coisa, você fala, o rito romano da missa é este que está neste missal de 1970, né? É só essa explicação, porque muita gente fica em dúvida. O É, que quer dizer a única expressão da lex orandi? É isso, assim, é onde se uhum. encontra o rito romano. Antes a gente tinha a expressão do ordinário, né, que já dá uma importância hierárquica sobre a outra forma, né, que já dava essa importância hierárquica. Agora nem isso. Eu vi que ele tentou colocar algo ainda acima disso. É mais do que o ordinário, é único, Eu, né? É único. Então, o artigo 1 Na foi, carta, foi só, essa. só um parênteses aqui. Na carta, quando ele está falando de São Pio V, ele fala assim que se unificou o missal, que se tornou a principal expressão da lex orandi. Quer dizer, era a principal. O missal de São Pio V era a principal. Ainda havia outras, né? Uhum. Depois, Eu, aí, recentemente, tornou-se somente duas, sendo uma a ordinária e a outra extraordinária, e agora é somente uma. exato. Só que é importante também pensar que é somente uma, mas a outra pode ser feita, desde que, né? Aí o desde que é que vem nos outros, nos outros artigos, né? Então, é, lá no artigo 2 também, eu não vejo que trouxe nenhuma novidade, né? Porque lá na Sacrosanto Concilium, que é o principal documento litúrgico é o documento litúrgico do Concílio Vaticano II, né? É aquilo que a gente falava agora há pouco. Ele já dizia que aos bispos corresponde regular a liturgia, né? A instrução, redenção e sacramento, como eu citei, também já faz isso. Já faz isso e nunca teve discussão sobre isso. A diferença é regular é uma coisa, cuidar é uma coisa, legislar sobre é outra coisa. Né? Os É, bispos eles não podem legislar nessa profundidade aqui. Eles têm os limites deles. E a função tem deles, uma expressão principalmente, que é aparece cuidar para que muito, aquele não se deturpe. nos limites da sua competência, né? É. Então, assim, a mudança aqui, que tem aqui e que pelo o Sumário Pontífico lá do Bento XVI, é que foi dada a faculdade para todos os padres celebrarem com o missal de 62, né? O Sumário Pontífico fez isso. Deu a faculdade para todos celebrarem, todos que saibam, que queiram, sem precisar previamente a autorização do bispo. Aí E agora essa essa faculdade era foi uma retirada. faculdade extraordinária também. Bento XVI é Extraordinário. que deu uma faculdade extraordinária, porque isso não é o normal, assim, que o padre possa fazer algo extraordinário sem a permissão do bispo, né? Então, foi Bento XVI que foi benevolente demais, vamos dizer assim. Ele fez essa concessão e eu acho que nessa concessão, nessa faculdade que ele deu para todos os padres, que a coisa ficou meio complicada. Porque na prática, pelo menos aqui na minha diocese e em algumas outras que eu conheço, na prática não funcionava assim. Né? Na prática não era dessa forma, porque o padre acabava tendo um certo receio de quebrar a unidade com o bispo e ele ia pedir para o bispo do mesmo jeito. E o bispo acabava regulando como está sendo feito, mais ou menos como o Papa Francisco colocou aqui agora. Né? Na minha diocese aqui aconteceu isso. É, o arcebispo colocou alguns limites. Não, olha, tá bom, Até porque pode celebrar e tal, mas uma coisa é o padre celebrar, né? Falar assim, o padre pode celebrar esse missal? Pode. Mas assim, quem é uhum, responsável pela porção do povo de Deus, pelas é o igrejas, bispo. o território é o bispo. Então, assim, tinha que haver essa unidade mesmo no Sumário Pontífico. Uhum. Essa questão é porque o bispo ele precisa cuidar dessa questão pastoral, porque se ele não cuidar, isso se torna um problema pastoral. Quando vão surgindo essas diferenças são questões pastorais que o bispo precisa resolver se elas se tornam grandes demais e viram problemas.
né? Ele justificou aí na carta, né? Começou a virar problema por causa dessa liberdade que foi dada e que, assim, eu vi um outro padre também no Facebook, que eu acompanho bastante, ele chamou atenção para um ponto que eu não tinha pensado também. Boa parte, não todos, mas boa parte dos grupos não foram criados por leigos, ou seja, não foram criados por... não é uma coisa natural. Foram padres que tinham ali aquele certo carisma e as pessoas foram seguindo por causa dessa questão que você colocou aí, de querer algo minimamente... como é que foi a expressão que você usou? Não foi sem excentricidade, mas isso é do Papa. Algo, sabe, algo Esqueci a que expressão. levasse eles à espiritualidade que eles esperavam. Não é porque era o rito. Porque se tivesse um Sim. padre também que celebrasse no rito novo, no Novos Ordos, de forma centrada, né? Tudo certinho, sem as excentricidades que o Papa colocou aí, provavelmente as pessoas não teriam ido atrás, né? Então ele chamou a atenção para isso. Eu conheço um caso aqui de um padre de paróquia de interior que ele tinha muita vontade de celebrar a missa antiga, muita. Falou assim, mas eu não. Ele perguntava se eu precisar de ajuda, vocês vêm aqui na minha cidade? Vamos, vamos sim. Mas assim, mas eu não, eu quero que o meu povo peça essa missa. Eu não vou celebrar sozinho e não vou impor essa celebração. O que que ocorreu? Nunca pediram, assim. Nunca O pediram. povo conhecia, assim, não teve necessidade. E assim, um padre com essa consciência é um padre que celebra a missa nova de acordo com o missal, sem excentricidades, de forma decente, digna, sacra. Então, o povo dele não precisou recorrer à celebração antiga. Então, ele realmente, pelo menos com o povo, ele nunca celebrou. E não sei se ele celebrou de forma privada também. E agora vai ficar sem É, celebrar. é. É o que se espera deles, né? É o que se espera. Esse nível de unidade é o que se espera mesmo, né? Bom, podemos ir para o 3? Sim. Bom, o artigo 3 ele é o maior, né? Ele é o maior do motu proprio, são só 8, mas ele é o maior, que tem alguns parágrafos. Então ele coloca uma série de providências para os bispos tomarem conforme a legislação. Então, o primeiro parágrafo, ele coloca que o bispo ele deve comprovar, né? Comprovar, ele precisa ir lá, ver, saber como é que está e tudo mais, e comprovar que os grupos que existem, né, que seguem essa missa antiga, eles não excluem a legitimidade na missa nova, dos novos órgãos, né? E não excluem também o concílio e o magistério. Então, ele precisa verificar, o bispo vai precisar chegar lá e verificar que eles não são, vamos dizer assim, verdadeiros protestantes dentro da igreja, né? Sim. E eles não são cismáticos, não são sedevacantistas, e todas essas coisas aí que vão surgindo caso as pessoas vão se afastando e perdendo essa unidade, porque o caminho é esse, né? Então, tem que ser uma coisa realmente que venha naturalmente e que as pessoas entendam que aquela forma de celebrar é melhor, mas sem excluir o missal de 1970, sem excluir o Novos Ordos, sem excluir o concílio, né? Porque tem muita gente que exclui o concílio, chama o concílio de herege, como você colocou aí e tudo mais. E nesse ponto aí é que o pessoal está se precipitando um pouco. Ora, se agora a gente precisa de unidade com o bispo, o pessoal está indo para a rede social, manifestando todo o seu horror ao Papa, ao magistério da igreja. Não é momento disso, assim, é um momento de você mostrar para o seu bispo que você quer a unidade da igreja. Então, esses grupos que tinham a missa e que precisam continuar com a missa com o seu bispo, eles não podem começar
a atacar o Papa da forma que a gente está vendo aí, né? É assim, até uma falha estratégica. É porque agindo dessa forma, eles caem justamente nesse parágrafo primeiro aqui, ó. Eles fazem justamente o que o parágrafo primeiro está falando para não fazer, né? E Exatamente. aí justifica ao bispo falar assim, realmente aqui não dá, né? Realmente não o parágrafo segundo, ele já definiu que o bispo, ele deve, esse aqui também eu achei interessante a forma como, eu fico pensando como que chegou a essa conclusão, né? Ele definiu que o bispo ele deve erigir paróquias pessoais para que lá sejam celebradas as missas, né? Essas missas essas missas antigas. Então, nos templos paroquiais, não deve ser celebrado. Erigir algumas paróquias pessoais quando eles passar dessa fase 1, que seria o parágrafo Mas aqui, 1, aqui tem sem erigir novas paróquias pessoais, né? né? Sem erigir. Então, assim, ele vai ter que. Ele não é possível celebrar dentro das paróquias. E aí eles vão ter que trabalhar dessa forma. Lá, ele já coloca que segue o mesmo. O parágrafo terceiro segue o mesmo ritmo do segundo aí, que é estabelecer que o bispo vai estabelecer dias e horários para celebrações, né, nessas aonde for, né, aonde ele escolher que vai poder ser celebrado. Mas ele também diz que, e também no outra oração ele coloca que as leituras elas devem ser feitas sempre em língua vernácula. Essa questão da língua vernácula já vinha lá de trás, né? Ele colocou aqui porque já tinha grupos que já estavam desobedecendo isso, né? Não, assim, o missal antigo, ele prevê as leituras e o evangelho no latim, mas já havia a concessão e a orientação pastoral de fazer minimamente a homilia, né? É claro, a homilia tem que ser no vernáculo, mas que se podia também fazer uma tradução, ou simultânea, ou fazendo a leitura após a leitura do latim. E essa aí a opção de fazer tudo na língua vernácula também. Mas agora virou regra, né? O que era uma faculdade virou regra. Espera só um pouquinho, porque acho que vai dar um eco aí, porque o meu foninho. O seu som estava picotando um pouco. Espera só um pouquinho, porque eu acho que vai dar um eco aí quando você falar, porque o meu fone aqui, ele parou de funcionar. Mas. Não, ficou melhor. Vai voltar agora. Então, assim, lá já no quarto, né? No quarto parágrafo, o que ele pretende fazer é estabelecer uma regra para nomear padre responsável pelas celebrações, não é isso? E também pelo atendimento, seria só as celebrações, seria atendimento aos fiéis como um todo ali, né? Como um verdadeiro pároco, seria isso, né? O destaque que eu coloco aí nesse ponto, nesse parágrafo quarto, é que ele destaca o seguinte: ele coloca que para uma das virtudes que ele pede para que o padre tenha, para poder ser este padre, ele deve ter o sentido de comunhão eclesial. Né? Já deixou bem claro que é preciso ter o sentido de comunhão para que ele seja nomeado, né? Para celebrar. Justamente para não acontecer os mesmos problemas, né? Agora eu faço uma pergunta aqui. Aqui ele não fala, não sei se se não deveria falar ou não tem nada a ver, a questão dos religiosos, de ordens, assim, porque os religiosos eles têm também, teriam que ter também, além da concessão do bispo, concessão do superior, ou aqui eu acho que não fala que tem que ser do clero regular, não fala, né? Não fala. E ele não fala justamente para deixar em aberto, né? Mas que o bispo nomeia um religioso para qualquer coisa, ele também precisa ser autorizado pelo seu superior
para ser nomeado, né? Então, não, ele vai, no caso religioso, ele vai precisar de de uma nomeação e uma autorização, né? Para poder chegar a celebrar. Eu queria só voltar um pontinho aqui, que o seu microfone falhou quando você estava falando do terceiro. Não em igrejas paroquiais. O que significa igrejas paroquiais? Qualquer igreja paroquial ou matriz paroquial? Assim, e se não for em nenhuma igreja, assim, e aonde que pode ser, então? Ele vai estabelecer um lugar, né? Ele vai estabelecer um lugar, o que seria o que a gente poderia chamar de uma paróquia, essas paróquias específicas, igual você tem uma paróquia universitária, né? Você tem paróquias universitárias, que ela não tem território, ela é para determinado povo, no caso os universitários, né? Vai ser erigido ali também algo parecido com uma paróquia universitária, só para as pessoas que seguem essa missa, né? Dessa forma. A ideia é essa. Fala sem erigir novas paróquias pessoais? Deixa eu ver no original aqui, peraí. Vixe, tem que abrir lá de novo, peraí. Eu estou acompanhando no espanhol. Vamos lá no espanhol, então. Parágrafo 3. Estabelecer em um lugar indicado os dias em que se permitem as celebrações eucarísticas, utilizando o missal romano promulgado por São João 23, de 62. Nessas celebrações, as leituras se proclamam em língua vernácula, utilizando as traduções da Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprovadas por respectivos... É outro, né? O 2, né? Parágrafo 2 do terceiro. Indicar um ou vários lugares onde os fiéis pertencentes a estes grupos podem reunir-se para a celebração eucarística. Aí, entre parênteses, você coloca, né? Não nas igrejas paroquiais, e sim erigir novas paróquias pessoais. É sem. No italiano, inclusive, é senza. E sem, né? É sem. E sem erigir novas paróquias. Tem lógica, né? Tanto que lá na frente ele fala que não é para criar novos grupos. Então, ele vai ter que indicar o lugar, para poder ser celebrado, e naquele lugar só vai ser celebrado, independente, uma capela, alguma coisa. Né? No nosso caso aqui em Goiânia já é uma capela, né? Já é uma capela que não é uma paróquia, é uma capela que na época estava abandonada e tudo mais, aí ele entregou para o grupo reformou a capela toda. Nem capela de paróquia pode, né? Comunidade ligada a uma paróquia. Teria que separar, né? Pelo que eu entendo aqui, teria que separar, né? Para não ser paroquial, porque senão seria paroquial, né? Essas questões aqui são as questões que a gente estava colocando, porque são várias, tem algumas lacunas aqui. A primeira lacuna vem lá no 1, né, que é falta de especificar o nome. Aqui vem outra lacuna também, que a gente precisa saber como que vai ser isso. Cada bispo vai ter que regulamentar esse motu próprio no final das contas, né? Vai ter que fazer regulamentações, que não seja uma regulamentação igual aquela que você me mandou no WhatsApp. Porque aquela lá, pelo amor de Deus, né? Mas então podemos continuar aí no 4, né? Bom, então o artigo 4... Então aqui tem uma restrição mais severa, né? Aqui no artigo 4. Os padres que sejam ordenados a partir do motu próprio, eles vão precisar pedir para o bispo formalmente, e o bispo não vai ter plena autonomia para conceder, né, porque ele vai ter que consultar a Santa Sé, e a Santa Sé vai ter que autorizar também. Então, assim, ele vai ter que passar por 2 filtros, o padre que quiser, os novos, né, a partir de agora. Então, não significa que o bispo não vai poder conceder, mas que a Santa Sé vai precisar ser consultada antes, e vai precisar dar a sua autorização também. Né? Então, o ralo ficou mais... O filtro ficou menorzinho, né? Dificultou. A ideia, eu vejo que a ideia como um todo aqui,
é justamente a gente ir diminuindo, né? Ir diminuindo o acesso até minguar, né? Até morrer mesmo. Pelo que eu Até entendi. o que a gente saltou aí, o parágrafo 6 do 3, fala cuidar de não autorizar a criação de novos grupos. Isso aí é bem duro também, né? Sim, aí o 4 vem justamente resolvendo esse problema, né? Cuidar de não autorizar a criação de novos grupos. Então não vão ter novos grupos. Quer dizer, eles vão acabando com o tempo, né? Porque não tem novos grupos, vai acabando com o tempo. E aí o 4 vem ainda colocar que não pode, o artigo 4, né? Colocar que não pode ter, o padre vai precisar passar por 2 filtros, inclusive um da Santa Sé para poder, os novos padres, vai precisar passar por isso aí. Então, aos pouquinhos, é para ir aos pouquinhos acabando. Né? Eu entendi assim a ideia, né? A ideia como um todo. Lendo as entrelinhas do que veio na lei, né? O 5, ele fala que já vem falar dos padres, dos sacerdotes, né, os padres que celebram segundo o missal de 62, pedirão ao bispo autorização para seguir mantendo com essa faculdade. Então, no 4 ele fala dos novos, no 5 ele fala dos que já estão celebrando, né, eles vão ter que renovar, eles vão ter que pedir autorização. Se o bispo não der autorização, aí a gente começa a ver os problemas que o Léo Martins aqui acabou de colocar, né? Vai acabar potencializando o cisma? Não sei se vai acabar potencializando, não. Porque o tempo vai passando e as coisas vão se arrefecendo, né? Costuma. Vamos ver como é que vai ser. A gente não arrefeceu nesse caso, né? Mas... Os padres dessas... Vamos falar da Fraternidade de São Pio X. Eles também celebravam em igrejas paroquiais. Uhum. Às vezes escondido, às vezes até com concessão do bispo local mesmo. Assim, deixa de celebrar. Uhum. Agora, isso eles não vão poder fazer mais. Eles só vão Márcio, poder... existe... Assim, existe umas questões complicadas nessa parte legal. Porque eles não vão poder fazer mais. Ótimo, eles não vão. Tá escrito, eles não vão. Daí a não fazerem, como você mesmo acabou de falar, faziam clandestino, né? Sim. Isso pode continuar acontecendo? Eu acho que vai. Porque vai acontecer. Mas vão estar na ilegalidade, vão estar na desobediência, né? Vão estar... quebrando a unidade com o seu bispo, vão estar quebrando a unidade com a Igreja Universal. Né? Até o Wilker perguntou aqui, né? Mas se um grupo quiser surgir, tiver força para ser criado, o bispo vai simplesmente mandar quietar? Sim, a ideia é essa. Né? A ideia é o bispo jogar um balde de água fria nesses novos grupos, se eles forem surgindo. Assim, Porque não é para ter novos grupos. Onde não tinha grupo nenhum, não é para ter. Não vai ter. Não pode ter. E aonde tem, a ideia é que ele vá acabando, né, morrendo. Que é para acabar. Né? Normalmente, os bispos normalmente usam esse tipo de ação pastoral para poder acabar com aqueles costumes que são contra pároco também faz muito isso. Aqueles costumes paroquiais, diocesanos, que vão meio que contra a doutrina da igreja, para não causar escândalo demais, eles usam muito essa técnica aí de ir minando, né? E acabando aos pouquinhos. É mais ou menos o que está fazendo aqui, né? A gente parou em qual aí? No 6, no 5? Agora o 6, né? Bom, o 6 ele fala sobre aqui já é uma coisa mais legislativa, né? Mais de estrutura da igreja. Existe uma mudança de estrutura para esse assunto aqui. A Ecclesia Dei já tinha sido extinta, né? A Comissão Ecclesia Dei ela foi criada lá por João Paulo II em 88, né? Então, a ideia era manter os diálogos com a fraternidade, São Pio X. Aí o Papa Francisco extinguiu ela em 2019,
e passou tudo o que dizia respeito a ela para a Congregação para a Doutrina da Fé na época. Né? Agora, volta a aparecer pelo menos o nome aí da Ecclesia Dei, só para citar, né, o que ela fazia, e tudo o que dizia respeito a ela passa não para a doutrina da fé, mas para a congregação dos institutos de vida consagrada, que é o certo, né? Que Sim, eu acredito que é por aí mesmo. vários institutos com a finalidade de manter a missa, né? Poderiam É. ter sido várias, inclusive em comunhão com a igreja, tudo certinho. Então agora eles passam para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. Essas fraternidades, esses institutos todos aí que estão... Isso eu acredito que foi uma medida boa, né? No final, o resto do mundo é assim, não tinha um porquê ser diferente. E, bom, aí já partindo para o fim, né? Lá no 7, ele dá a competência para a Congregação do Culto Divino e a dos Institutos de Vida Consagrada, Vida Apostólica, para poder vigiar, para que esse moto próprio seja cumprido, né? Seja observado. O que é também uma questão estrutural aqui, e o 8 o 8 é interessante para algumas pessoas, porque assim, ele revoga as disposições de contrário. Então, tudo que tiver para trás, tudo, o sumório pontífico, o que estiver no sumório pontífico, o que estiver em qualquer outra legislação para trás, está revogado. E que confronta, né, com aqui, está revogado. Muitas vezes as pessoas, justamente para não aparecer coisas igual, o pessoal vem buscar uma bula lá de 1570 para poder falar que não pode fazer isso. No tempo ele já estava revogada, né? Já. Então ela já estava revogada de novo, junto com a Sumório Pontífico. E nem revogou a revogação, revogou de novo, né? Revogou outra vez. Então, assim, o motu próprio em si, ele é simples, apesar de precisar de regulamentação dos bispos. Vai precisar, todos eles vão precisar regulamentar bem regulamentado, né? Como eu disse, não igual aquela regulamentação que você me mandou lá de uma diocese aí, que não sei nem qual é. O que estava lá? É uma diocese do Chile, parece. Não, sei lá, República, alguma coisa. Da América Central. Ali ele mandou parar de usar até casula, sabe? Romana. Casula romana, não tem nada a ver com nada a ver. Um véu meral, né? Tem umas coisas que não... Por exemplo, para quem não sabe, a casula romana é aquela mais curta e ela é, inclusive, mais recente do que a gótica. A gótica é mais antiga. Que é aquela comprida que normalmente é mais usada. A romana é aquela que parece uma vestimenta dos soldados romanos lá, né? Parece aquela de... Aquele que eles usavam assim para... É só uma capinha. Então, assim, eu tinha falado que eu tinha tinha pensado numa solução aqui para algumas coisas, que eu tinha até conversado com alguns. Eu acho que seria interessante uma situação aqui, que daqui para frente, com o passar do tempo, caso aconteça isso aí que o Wilker colocou, que outras pessoas colocaram, de não dar certo a ideia de minguar, né, porque desde lá da década de 70, a intenção é resolver esse problema e ele não vai sendo resolvido, né, ele vai continuando. Uma coisa que poderia funcionar é que fossem erigidas outras pessoas jurídicas, canônicas, né, igual a administração apostólica, lá São João Maria Vianney, lá do Rio de Janeiro, né, ou fossem erigidas várias, como ela, que celebrassem exclusivamente no Vetus Ordo, né, na missa antiga, ou mesmo que se transformasse a administração em uma espécie de prelazia pessoal, como é a Opus Dei, que a Opus Dei, para quem não sabe, ela é como se fosse uma diocese sem território, né? Ela é uma diocese sem território, ligada diretamente ao Papa, é uma prelazia pessoal do Papa, eles lidam diretamente com o Papa, e aonde tem pessoas da Opus Dei, ali o ordinário da Opus Dei é ordinário, né, é superior, é autoridade para eles. Então eles não têm território, onde eles estão é onde eles legislam, né? Então poderia ser feito algo parecido
para a celebração deles. Só tem um, Ao meu ver, isso resolveria muita coisa. mas talvez tenha um problema, assim, a congregação para o culto divino e para os institutos de vida consagrada, elas aprovariam esses institutos, tendo em seus estatutos a finalidade de usar o missal antigo? Pois é, isso daí já é uma coisa mais interna, né? Já é uma coisa que a gente não vai saber como que seria para resolver isso. Mas uma solução jurídica seria essa. Como Eles vão pensar, como eles vão debater isso, se isso é viável ou não, aí já é outra história, né? Porque a própria Opus Dei, ela foi uma criação jurídica, não existia nada parecido com a Opus Dei até então. Ela foi criada, daí gerou um monte de estudo, de tudo quanto é área, eu acredito que na parte teológica também deve ter gerado muita coisa, na parte jurídica gerou 1000 artigos científicos sobre isso aí, dissertações e teses de doutorado e tudo mais, porque é uma coisa única, né? Nós não temos, mas gera muitas possibilidades, né? Com os anglicanos, por exemplo, existe a possibilidade de fazer algo parecido com os anglicanos, os padres anglicanos e tudo mais. Não necessariamente um rito, mas uma prelazia, um grupo assim para eles, que eles tenham faculdades determinadas, por exemplo, de serem casados ou coisas assim. Então, uma solução jurídica seria. Agora, se isso é viável ou não, aí só lá para saber, né? Olha, o futuro mesmo do uso da missa antiga, ele está nos institutos que já existem, né? Uhum. Até porque não Sim, pode criar novos. no presente, o futuro está com eles, né? Porque eles é que já têm essa faculdade e que o motu próprio não revoga a faculdade de nenhum desses institutos. E eu vejo um fenômeno positivo também nesses institutos, em algumas congregações também, que se voltam mais à tradição litúrgica da igreja, elas têm um crescimento vocacional muito grande, né? Poderia até Uhum. citar alguns aqui, mas para não cometer injustiça, crescem muitas vocações desse instituto. A própria administração apostólica, ela sempre tem muitas vocações, né? Uhum. E falando E o em contrário a gente vocação vê também, pessoal, né? oi? O contrário a gente vê também, né? Aquelas que Sim, não têm a primazia litúrgica, né? Desse cuidado litúrgico, vem as vocações só caindo, né? né? E é o fenômeno que ocorre nas paróquias também, mas não de vocações, né? De pessoas, né? As Uhum. pessoas vão aos poucos deixando de frequentar paróquias em que elas não se, entre aspas, não se sentem bem, né, na liturgia. E por isso elas migravam para lá. E aí é o perigo da cisão, do cisma, é que essas pessoas ligadas à forma antiga da missa, que agora ficam órfãs, né, o que elas têm que fazer? Muitos vão procurar os grupos cismáticos, mas felizmente eles não estão em toda parte, né? Estão só em grandes centros, em alguns poucos locais. Mas tem um outro fenômeno que eu vejo perigoso também, assim, onde tem a possibilidade de outros ritos católicos, ritos orientais, eu vejo muito essa migração também. Aqui tem Uhum. um rito greco-melquita e eu vejo muita gente refugiando-se lá. Aí tudo bem, é um rito católico, mas assim, eu não vejo o fenômeno em si não é positivo, né? Assim, eles estão indo para lá porque o lado de cá não está bom, né? E tem os ortodoxos também, né? Que são cismáticos, né? Não estão em Meio comunhão com o Papa, complicado. que é o mesmo problema. E outros aí estão levantando uma outra possibilidade ainda pior, que é daquelas razões que eu falava lá, de que por que as pessoas procuram o rito antigo, muitas pessoas, muitas embora maioria, elas procuram o rito por causa de uma certa
um purismo, uma ideologia que busca um arqueologismo, aí, uma religião pura e primitiva, é um perennialismo, né? Uhum. E há casos de pessoas desse tipo que, vendo a Igreja Católica andar por rumos que ela não concorda, ela sai da Igreja Católica e vai para grupos religiosos até mais radicais, como o Islã e outras coisas, né? Buscando essa pureza ritual, assim, né? Esse é um perigo muito grande também que ocorre. Mas o fato é que este moto próprio, a gente vai ter que esperar para ver os frutos, mas é quase que óbvio que vai ocorrer isso, né? A Miss Tridentina, o apelido, né? Foi extinta, assim, juridicamente, né? Vai mantendo só os moribundos. As pessoas vão migrando, os católicos vão procurar uma paróquiazinha melhor, os que já têm tendência ao cisma vão ficar nos grupos cismáticos e outros vão abandonar de vez, né? Esse é o grande problema. Mas na história da igreja sempre foi assim, né? Quando vem reformas, vem os efeitos colaterais também, né? E não é que. E aí vem todo esse problema que você colocou, né? Porque seria muito fácil a gente pensar como muitos grupos pensam. Porque quando vem reformas, vem os problemas, vem os cismas, vem as dificuldades, né? O Vaticano II gerou os veterocatólicos, o Vaticano I gerou os veterocatólicos, o Vaticano II gerou uma série de problemas também. Então, não é simples de resolver como alguns pensam que seria só, bom, então não vamos mexer, vamos deixar como sempre foi, não vamos mexer que aí não vai ter esse tipo de problema. Só que aí entra justamente nessa parte que você falou, né? Esse perennialismo, essa coisa meio que arqueológica da religião, e a gente precisa estar no meio. Aí vem toda uma outra parte, né? A gente precisa também estar no meio do povo, no meio da sociedade. A gente precisa evangelizar o povo desse tempo, né? As pessoas desse tempo. Nós estamos nesse tempo, nós não estamos há 500 anos atrás, há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, né? Nós estamos neste tempo. E a igreja precisa, ela precisa se atualizar, não no sentido de que ela precisa ceder aos erros do tempo, mas ela precisa se atualizar dentro do que é possível se atualizar, né? Entre tantas coisas. Então essas mudanças precisam vir acontecendo para não dar, para a gente não virar um livro de história, né? Agora, uma coisa positiva desse documento, teologicamente falando, aqui só teologicamente, não sei se pastoralmente vai dar certo, juridicamente vai dar certo, é demonstrar, já desde o título, que só existe igreja católica com o bispo. Com o Uhum. bispo. Não existe igreja católica sem bispo, né? Sem o sacramento da ordem no seu grau pleno, que é o bispo, né? Então, cada fiel leigo, ele está sob os cuidados de um bispo, né? Então, sem Não bispo não existe tem fiel, nem igreja, sem padre, nem bispo não tem clérigo, sacramento. nada, seja acéfalo, né? Esse é o ponto positivo que eu vejo no documento, né? Todo o resto são questões pastorais, jurídicas, difíceis de resolver, que causam uma certa tristeza, porque vem um documento desse, é porque tem problema, né? E problema não é bom. Então acho que é isso, né? É isso. Acho que não tinha nenhuma pergunta aí, não. Esse negócio tá bem difícil de ver aqui. Pois é, ele não tá, o meu também não tá O aparecendo meu também não tá rolando direito. Mas não tinha, não. na Eu estava tela. acompanhando ali. Você respondeu a última, tá tudo certo, né? Então, agradeço o bate-papo aí, agradeço quem acompanhou. Se der tudo certo aqui, a gente vai deixar gravado. Se não der nenhum É, problema aqui, tá? não vai dar certo. Então tá joia. Até mais. Até a próxima.